Boa tarde, turma. E aí, tudo bem? Bem, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o gênero textual reportagem, que a gente viu na outra aula, certo? Para poder vocês fazerem a atividade. Nós temos aqui: reportagem é o gênero textual que apresenta informações, detalhes sobre termos específicos e assuntos de grandes relevâncias, baseadas na observação e na análise direta de fatores e de dados relacionados, como eu já havia falado na outra aula, né? A estrutura da reportagem não segue um padrão modelo fixo, principalmente no campo do texto. Isso ocorre porque cada repórter costuma ter estilo próprio e adapta aos formatos de cada meio de comunicação. Muitas reportagens apresentam fotografias, gráficos, tabelas e mapas, entre outros recursos, a fim de explorar dados estilísticos, fornecer outras referências. Esses recursos visuais recebem o nome de iconografias e facilita a compreensão de determinadas mensagens pelos leitores. Temos o título, né, que é destacado do corpo do texto, e a síntese sugestiva da reportagem. Sua função é chamar a atenção do leitor. Logo em seguida, a gente tem um subtítulo, situado logo abaixo do título. Procura-se apresentar de maneira resumida informações básicas sobre o texto. Nós temos o LED. O primeiro parágrafo faz uma apresentação do tema e traz uma contextualização do assunto que será desenvolvido ao longo do texto. Temos o desenvolvimento. Essa parte do texto desenvolve o tema e seus aspectos mais relevantes, garantindo a profundidade necessária para a plena compreensão das informações. E, por fim, nós temos a conclusão. A conclusão tem por objetivo confirmar as informações apresentadas anteriormente. Além disso, procura fechar o texto com algumas reflexões, certo? Então, só foi apenas uma revisão para vocês lembrarem sobre reportagem. Agora, vocês vão fazer a atividade. Primeiro vem aqui uma reportagem, que é famílias trocaram um texto. Família trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Esse é o texto que vocês vão responder. Eu vou ler para vocês, para que vocês entendam e respondam as perguntas, tá certo? Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo mundo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Rasch. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, no Paraná, onde desistiu nos últimos 11 anos para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz
de poder trabalhar na terra e ouvir os cantos dos pássaros. Então, essa reportagem fala sobre o quê? De pessoas que deixam a cidade e vão morar na zona rural, para ter mais, ter mais um pouco de paz, deixar aquela vida corrida da cidade para vir morar no sítio. Questões. Identifique o assunto do texto. De que fala o texto? Questão 2. As aspas foram empregadas para indicar. Aspa é o quê? Um sinal de pontuação que eu já falei para vocês na outra aula passada. Lembram? Na outra aula que não foi essa da agora de segunda, foi na outra. Sobre os sinais de pontuação. Então, as aspas foram empregadas para indicar, letra A, as citações científicas, as falas dos entrevistados, letra C, as paisagens mais importantes do texto, ou letra D, as partes escritas em linguagem formal. Então, vocês vão apenas copiar as perguntas com a resposta correta no caderno, tá certo?